Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é Transformados pela Contemplação. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais nesse tema, nós queremos lhe presentear com este brinde gratuito, o livro Esperança para Viver. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link viver.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. João, capítulo 3, possui um dos versículos mais memorizados de toda a Bíblia. Me refiro a João 3,16. Mas vamos começar a ler do versículo 14. Jesus disse: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus precisa ser exaltado para que aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E o que significa exaltar a Cristo? É claro que queremos exaltá-lo em nossas vidas. Queremos exaltar Jesus em nossas palavras, mas não era isso que Jesus se referia. Em Roma, havia um costume horrível. Ao executar alguém, eles o amarravam a uma cruz ou estaca, e após o pregarem nessa madeira, eles a erguiam como um poste. E as pessoas que morriam desta forma tinham o crime que cometeram escrito acima delas. Isso servia para desencorajar aquele crime. Eles propositadamente colocavam o criminoso à vista de todos. Quando Jesus disse erguido, as pessoas sabiam do que ele estava falando. Chamavam isso de crucificação. O criminoso era posto em uma situação de visibilidade. E Jesus faz menção de Moisés levantando a serpente no deserto. Você deve se lembrar da história do Antigo Testamento, lá em Números, na qual os filhos de Israel estavam atravessando o deserto já havia muitos anos. Deus os alimentava com o maná que vinha do céu, mas eles se cansaram disso. Era gostoso, mas sentiram falta da variedade egípcia. Passaram a reclamar do pão do Senhor. Então Deus retirou sua proteção e as serpentes do deserto passaram a afligi-los. Sempre que alguém ia colocar suas sandálias, eles tinham que sacudi-las por causa das cobras. Quando iam entrar em seus sacos de dormir, ou seja lá o que eles utilizavam naquela época, eles o faziam com o risco de serem mordidos e morrer. O veneno das serpentes era fatal. E Deus disse a Moisés: certo, eles pediram ajuda, eu darei a solução. Quero que você faça uma serpente de bronze, provavelmente semelhante àquelas do deserto. Pregue-a em um bastão de madeira, suba numa colina e ergue-a à vista de todo o povo, de forma que qualquer um que olhar para a serpente será curado de seu veneno. Bem, mas alguns na época acharam esse antídoto a coisa mais bizarra do mundo. Se recusaram a fazê-lo e acabaram morrendo. Já outros, em desespero, achando que a esperança é a última que morre, escolheram acreditar e foram curados. É interessante, a solução estava lá, mas os únicos sobreviventes foram os que olharam na direção correta. Muitos serão salvos ou perdidos, dependendo do que contemplam. E isso nos leva de volta ao texto bíblico que lemos hoje. Somos transformados por aquilo que contemplamos. Em Eclesiastes, Salomão diz, enquanto ponderava sobre o sentido da vida: o olho nunca se cansa de enxergar. Será que na hora do almoço você já se cansou e não quer mais ver o resto do dia? Seus olhos podem ficar cansados, mas no dia seguinte estarão ansiosos por ver novamente.
A maior parte do que entra no seu cérebro chega através da sua visão. Inclusive, podemos até dizer para uma pessoa, por mais ridículo que seja, consegue ver o que estou dizendo? O certo seria você consegue ouvir o que estou dizendo, mas muitos dizem ver o que estou dizendo, porque a visão tem um papel importantíssimo com relação ao que entra em nosso cérebro. O tema da minha mensagem de hoje é a respeito daquilo que nós escolhemos contemplar vai acabar nos moldando espiritualmente. Mas, muito bem. Bom, é um fato da vida que as criaturas podem ser transformadas pelo ambiente em que vivem. E este é um assunto que eu acho realmente fascinante. Eu costumava acreditar na evolução, porque há muitos mistérios belíssimos ao nosso redor e isso é simplesmente maravilhoso. É incrível que estejamos imersos em um mundo de maravilhas. Veja aqui, por exemplo. Veja como Deus projeta criaturas com certa camuflagem. Aquele animalzinho parece uma folha num galho, mas na verdade é um inseto, cujas asas se parecem exatamente como uma folha. São até mesmo verdes. E naquela flor, que parece uma flor, há um pequenino inseto orando. Me refiro ao louva-a-Deus, que se mistura exatamente como aquela flor. E ali à direita temos outro louva-a-Deus. Este, porém, parece exatamente como uma folha amassada e seca. Mas ele está vivo, e há insetos que parecem como gravetos. Então há muitas criaturas que aprenderam a se camuflar conforme o seu ambiente. Vocês podem ver no extremo norte do Ártico que existem coelhos, raposas e ursos polares. Bem, a neve é branca e as criaturas são brancas. O que aconteceu? Será que quando a neve viu essas criaturas brancas, ela decidiu também ser branca? Agora, se as criaturas fossem de cor marrom, você acha que a neve escolheria ser marrom? Seria a neve que determina a cor das criaturas ou as criaturas determinam a cor da neve? As criaturas foram transformadas ao longo do tempo. E, aliás, no início não havia regiões árticas quando Deus criou o mundo. As características do ambiente que as criaturas contemplaram as transformou. Não existe nenhum exemplo no mundo de macroevolução, no qual um cachorro se transforma em um gato. Desde que cães e gatos vivem juntos, não há evidências de que cães se tornaram gatos ou vice-versa. Mas uma das razões pelas quais esses animais mudaram foi por causa do seu ambiente. E as pessoas também podem ser transformadas pelo seu ambiente. Eu vi na internet um grupo de pessoas que saíam pelas ruas acolhendo moradores de rua, que não conseguiam emprego porque não tinham lar ou tinham problemas com drogas, que tinham uma aparência péssima. E nessas pessoas de rua havia um homem chamado Jim Wolf, um veterano do exército, que era alcoólatra. Eles o acolheram e lhe deram uma transformação completa. O vestiram, o limparam, e é claro, eles tinham a autorização dessas pessoas. O senhor nos dá a sua permissão para transformar a sua aparência? E ele aceitou. Eles o tiraram das ruas com problemas com alcoolismo, o limparam e recuperaram a sua saúde. Cortaram suas unhas, lhe deram um tratamento dentário e, finalmente, eles lhe trouxeram um espelho. Então, no final, quando ele finalmente se viu, ele começou a chorar muito. Ele se enxergava como um perdedor e, de repente, viu a imagem de alguém que parecia um vencedor. Quando ele viu aquela nova imagem, ele parou de beber e hoje tem uma casa e um emprego. Ele só precisava de uma perspectiva nova, para que contemplasse e fosse transformado. E nós precisamos compreender que Deus pode nos transformar. Ele quer que tenhamos em nossa mente a imagem daquilo que podemos ser. Nós nos transformamos naquilo que acreditamos que podemos ser. Eu não poderia salientar isso o suficiente. É a pura verdade do dia a dia. Sabem, é como aquele versículo de 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, sem óculos de sol, e Moisés brilhava tanto que teve que cobrir a face. Mas Paulo diz, e nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A palavra utilizada aí é metamorfo,
É a mesma transformação radical que ocorre entre uma lagarta para uma borboleta. E é essa palavra que ele utiliza para descrever nossa transformação ao contemplarmos o Senhor com o rosto descoberto. E isso nos transformará na mesma imagem dele, de glória em glória, na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito. Agora, a palavra utilizada para contemplar não se refere a um olhar único. E isso é importante. Como ocorre essa transformação? Seria como um quadro de filme que desaparece rápido? Ou é uma contemplação que causa essa transformação? Ao contemplarmos o Senhor, somos transformados à sua imagem. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam sendo provados por sua fé, lá em Atos, ela diz que o Sinédrio, os juízes, perceberam algo diferente na resposta dos discípulos. Estes homens não tiveram educação. Como podem falar com tanta eloquência e elegância? Eles estiveram com Jesus. Eles entenderam que o conhecimento deles viera de Jesus. Passaram 3 anos e meio caminhando com Jesus, ouvindo-o, contemplando-o, até que finalmente começaram a agir como Jesus. Nos tornamos aquilo que observamos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui ele está comparando Adão depois da queda. Todos nós herdamos essa natureza caída, mas mesmo possuindo essa imagem, temos o privilégio de fixar nossos olhos em Jesus para sermos transformados conforme a imagem do homem celestial. É uma promessa. Você pode ler em Romanos 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao olharmos para Jesus, somos convidados a estudar a sua vida e a fazer tudo o que pudermos para imitá-lo. Imagine que igreja poderosa teríamos se fôssemos realmente cristãos. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite o seu brinde gratuito, o livro Esperança para Viver. Você só tem que acessar o link viver.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 98159 5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Eu não me lembro quem foi, mas certa vez alguém disse que na busca por ser um cristão, parte dessa busca envolve fingir ser um cristão até que isso se torne realidade. Os alcoólicos anônimos dizem, finja até ser verdade. Continue fazendo o seu melhor para desempenhar essa função, até que em algum ponto do caminho você é transformado. Somos transformados por aquilo que contemplamos. Efésios 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus. Está claro? Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Filhos imitam os pais. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Os irmãos mais novos costumam imitar os mais velhos. Como é que pessoas como João e Tiago, que eram chamados filhos do trovão, acabaram se tornando como Jesus? Dia após dia, ano após ano, passaram tanto tempo com Cristo que essa virou sua natureza. Há uma citação no livro Desejado de Todas as Nações que diz: dia após dia, em contraste com o próprio espírito violento de João, ele contemplou a ternura e a paciência de Jesus e aprendeu lições de humildade e paciência. Ele abriu seu coração à influência divina e tornou-se não apenas um ouvinte, mas um praticante das palavras do Senhor. O ego estava oculto em Cristo. Ele aprendeu a usar o jugo de Cristo e a carregar seu fardo até que finalmente João, conhecido por seu temperamento, acabou se tornando o famoso apóstolo do amor. Como isso aconteceu? Dia após dia, passando tempo com Cristo. Aquilo que contemplamos nos transforma. A maior parte das coisas que as pessoas contemplam hoje chega a elas por meio da mídia. A mídia é muito poderosa. Nem tudo é ruim. Nós acreditamos no poder transformador da mídia. É por isso que estamos fazendo o que estamos fazendo agora.
Temos programas de televisão, de rádio, por streaming, a internet, computadores. Sem dúvida, é uma ferramenta poderosíssima. Ela já converteu muita gente. Ela é poderosa para o bem ou para o mal, porque somos transformados conforme aquilo que observamos. Então, como cristãos, temos que ter muito, muito cuidado com aquilo que decidimos observar, especialmente com a mídia. Se há um único conselho que, na minha opinião, pode fazer toda a diferença na salvação de uma pessoa, é o seguinte conselho: veja, olhe para o que é correto, não olhe para o que é errado. Você pode até dizer, mas é apenas um jogo de videogame. Mas é apenas um filme, é apenas um desenho. Não fará tanta diferença. Sim, faz diferença. Pouco a pouco você será moldado pelo que observa. Veja, eu vivo no mesmo mundo que você. Estamos juntos nisso. Certo? Hoje nós nadamos em imagens. Pense em todas as telas que estão ao nosso redor. Nós temos a tela do celular, temos a tela do tablet ou do computador e, é claro, da TV. Mas se houver qualquer outra tela que eu tenha esquecido, por favor, não se ofenda. Mas é um mundo de telas. Você já me ouviu dizer que certa vez fui a um posto de gasolina? Aqui, perto de casa. E, como sempre faço, passei meu cartão, coloquei o abastecedor ali na entrada do combustível, e aí alguém começa a falar comigo. Mas eu achei estranho porque eu estava sozinho. Eu então me virei e vi uma tela na bomba de combustível, me convidando para assistir a um comercial. Ela começou a passar um programa de televisão enquanto eu estava lá abastecendo meu carro. Eles perceberam que isso é uma oportunidade de marketing, porque ficamos ali alguns minutos para abastecer. Então, enquanto você abastece o seu carro, você é exposto a mais uma tela. Certa vez eu estava fazendo uma viagem de avião e me levantei para ir ao banheiro. E já era bem tarde da noite. Eu fui para a parte de trás do avião e, na volta, eu podia ver todas as telas das pessoas. Era um avião bem largo. Para viagens internacionais, tinha centenas de assentos e eu podia ver cada fileira, cada assento, e todas as telas estavam ligadas. Isso me fez entender algo. Você já reparou que nos restaurantes, quando as pessoas saem para comer juntas, ao invés de conversarem, ficam olhando para o seu celular? Que socialização é essa? Será que a mídia nos transformou? As pessoas simplesmente não conversam mais. Estão todos absorvendo mídia, seja o YouTube ou qualquer outra coisa. Isso está nos afetando. Deveríamos estar mergulhados na palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. Se você vai assistir a algo, assista a algo cristão. Eu gosto da internet. Ela realmente é fantástica. Basta digitar uma ou duas palavras de um verso e ele aparece imediatamente lá. A internet é maravilhosa para estudar a Bíblia, mas ela também é uma árvore do bem e do mal. Há muita maldade nela, como qualquer mídia, televisão, livros, há livros bons e livros ruins. O seu uso cabe a nós. Eu estou lendo novamente Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou seja, você escolhe o que vai observar. Tem que discernir o que é bom, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os dias escolhemos o que vamos observar. Vamos observar Jesus e viver? Ou vamos olhar para o mundo e morrer? Nessa história só existem duas opções. Aqueles que olharam e viveram, e os que não olharam para a direção correta e morreram. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O que você está olhando? Jó 31, 1. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela? Caso alguém esteja lutando contra a pornografia, seja homem ou mulher. Jó disse, fiz um pacto com os meus olhos. Bom, então buscamos a vida. É como a história que mencionei no começo do programa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A razão pela qual algo é levantado é para que transmita uma mensagem. Por exemplo, uma antena. Por exemplo, a nossa antena de televisão.
A razão pela qual conseguimos transmitir a mensagem é porque instalamos a antena no topo de uma montanha bem alta, não muito longe daqui. Quanto mais alto estiver, melhor será o sinal e mais visível. Quando levantamos algo, é para que fique numa posição de visibilidade. Cristo deve ser exaltado em nossas vidas. É por isso que Paulo disse que estava determinado a não saber nada além de Jesus Cristo e este crucificado. Jesus disse em João 12:32, "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim." Se por meio de nossas palavras e ações colocamos Cristo numa posição de visibilidade, isso atrai as pessoas. Zacarias 12:10, "E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram." Quando foi que olharam para ele? Na cruz. "E pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito." Já notou quantas vezes a Bíblia menciona isso? Que uma conversão está relacionada à contemplação? Que aqueles que queriam viver contemplaram? Veja em Lucas 19. Cantamos isso para as crianças o tempo todo. Quem era aquele homenzinho? Zaqueu. O que motivou sua conversão? Ele subiu numa árvore, mas subiu lá para quê? Porque ele queria? Ele queria ver Jesus. E enquanto Jesus descia a estrada e ele viu Jesus, e Jesus o viu, ele se arrependeu. Jesus disse: "Quero habitar na sua casa." Zaqueu confessa e diz: "Darei metade dos meus bens aos pobres." Ele foi convertido porque viu o Senhor. Isso o converteu. A Bíblia fala de um ladrão que foi crucificado com Cristo. Gálatas também fala: "Estou crucificado com Cristo." Mas o ladrão na cruz se converteu. E por quê? Porque viu Jesus levantado. Ele viu a placa acima de sua cabeça que dizia: "Eis o Rei dos Judeus." E por ter visto isso, ele voltou-se para Cristo e confessou publicamente: "Recebemos o que merecemos." Mas este não fez nada de errado. E então ele diz: "Senhor, Senhor, lembra-te de mim." Ele ora por misericórdia. Então ele passa por conversão, por arrependimento, olha para Jesus e é perdoado. E, aliás, o que levou à conversão do apóstolo Paulo? A caminho de Damasco, ele viveu uma experiência. O que aconteceu nela? Ele viu o Senhor. Ele foi convertido? Existe um padrão aqui ou estou vendo coisas? Toda a Bíblia tenta nos dizer que é por meio dessa visão de Deus. E, aliás, por que a idolatria é tão condenada? Essa história da marca da besta tem a ver com idolatria, fazendo uma imagem à besta. Por que a idolatria é tão condenada? É porque a idolatria coloca algo na sua frente para você contemplar e adorar. E eu já disse a vocês que nos tornamos aquilo que contemplamos. Imagine o quão ofensivo foi para Deus ver o seu povo o representando como uma vaca. Mas ainda que fosse um ídolo de porcelana de Jesus, uma estátua de Maria, o que isso faz ao seu conceito de Deus? Diz que o seu Deus é feito de gesso. Ou ainda que seja uma cruz de ouro, tudo isso degrada a imagem de Deus por meio da idolatria. É por isso que idolatria é algo extremamente errado. Quer descobrir qual é o seu ídolo? O que é que prende a sua atenção? Como passa o seu tempo? Você se transforma naquilo que observa. Para alcançarmos a vitória, temos que olhar. A Bíblia diz que podemos chegar com confiança diante de Deus, porque lá, por meio da oração, nós contemplamos aquele que intercede por nós. Suas mãos marcadas com cicatrizes intercedem junto ao Pai por nós. Isso não te emociona? Isso não te motiva a resistir o diabo um pouco mais? Ao ver Cristo lá em cima, torcendo por você? A vitória vem pelo contemplar. Isaías 45:22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Para que você está olhando? Hebreus 12:1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Como vencer a corrida? Mantendo os olhos fixos em Cristo, para o autor e consumador da fé, Jesus. Por acaso você já andou de moto ou bicicleta
e tentou descer uma ladeira olhando para trás sobre o seu ombro? Sabia que isso é impossível? Por favor, não vá tentar isso em casa. Mas se você estiver em um local realmente livre, marque uma linha no chão e tente permanecer sobre ela olhando para trás. E veja o que acontece. Você vai sair imediatamente da linha. Ou você vai para um lado ou para o outro. Para andar sobre ela, você deve focar no fim dela. Se você quer viver uma vida reta, tem que manter seus olhos fixos em Jesus. Bem, o mundo precisa ter uma referência do que é Jesus. E elas podem ver Jesus em nós, até que possam ver por si mesmas. Mas elas só verão Jesus em nós se nós estivermos olhando para Ele. Como eu disse, este assunto é um dos mais importantes sobre os quais eu poderia falar. Na verdade, eu deveria falar muito mais sobre isto. Somos transformados pelo que contemplamos. E acho que muitos de nós provavelmente poderia ser reavivado dizendo: Senhor, por favor, transforme a minha alimentação visual. Quero que os meus ouvidos sejam convertidos com relação ao que ouço, porque essas coisas nos transformam. Que igreja poderosa teríamos se adorássemos de fato a Jesus? Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a Palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, o livro Esperança para Viver. Você só tem que acessar o link viver.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus que está operando. A mensagem foi tremenda. Siga a Cristo onde quer que Ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes, e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos, e cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético, que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei, isso é a verdade. É incrível. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.